Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. Hoje os ensinos de Jesus são sobre o modo de fazer oração e jejuar. Por qual razão Jesus precisou ensinar a rezar e a jejuar? Os judeus não o faziam antes dele? Faziam, mas com erros que neste Evangelho Jesus quer corrigir. Vamos considerar somente os erros no modo de fazer oração. A oração de que Jesus fala aqui é tanto a vocal como a mental, uma conversação pessoal com Deus. É íntima, é um diálogo de corações que se amam. Portanto, nada de exibicionismo exterior. Ora, Jesus repreende os fariseus que se exibiam nas praças e no templo, imaginando que por isso sua oração seria melhor que a dos outros. Contentavam-se com este tipo de recompensa, não com os efeitos que a oração verdadeira produz: humildade, mansidão, união com Deus, amor ao próximo, ao amigo ou inimigo. A oração que os fariseus faziam era precisamente o que Deus não queria ouvir. Por isto Jesus disse aos seus discípulos: Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. Muitos de nós temos experiência de fazer oração contra o ensino de Jesus, porque somos tentados ao exibicionismo. No entanto, muitos terão aprendido como é consoladora a oração na solidão e silêncio, só com Deus. Pensemos no exemplo de Jesus e dos santos.
Jesus gostava de estar sozinho com Deus, por noites inteiras em lugares afastados. Há pessoas em elevado estado espiritual que desejam que suas vidas sejam uma contínua oração de solidão com Deus e nada mais, longe de tudo e de todos. E neste estado não pecam por soberba, pois a verdadeira oração inspira profundo sentimento de humildade. Peçamos a Jesus que nos ensine a rezar como ele ensinou, e nisto progredir sempre. A oração íntima com Deus nos aproxima cada vez mais de Deus. Às vezes, por não ver Deus, até duvidamos da sua existência. Não podemos duvidar, porém, que Ele está junto conosco, caminhando conosco. Portanto, se você, hoje, neste momento, tem algum tipo de problema, seja de que tipo for, entra no teu quarto, fecha a porta e converse com Deus.